E aí galera, tudo bom? É, Antes de começar, antes de me apresentar, eu tenho que ter uma palavrinha com vocês. Bem, essa aula gravada, ela é uma aula de uma disciplina da especialização em Ciências Naturais e Matemática no IFRN Parnamirim. Então, se você é da disciplina, aproveite o vídeo, que a gente vai aprender bastante. E se você não é, por acaso achou esse vídeo no YouTube, aproveite também, que vai ser uma aula bem legal. Tudo bem? Então vamos às apresentações. O meu nome é João Paulo, certo? Eu sou professor de Biologia e, como vocês bem sabem, estou participando dessa especialização em Ciências Naturais a fim de aumentar o meu conhecimento nas áreas de educação. Mas vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Vocês podem me chamar de João Paulo, vocês podem me chamar de professor, vocês podem me chamar de Homão da... Não, isso não. Vocês podem me chamar de Mestre do Universo, mas a maioria das pessoas me chamam de Jota. Tudo bem? Então, nossa aula de hoje é sobre enzimas. Nossas aulas de hoje é sobre enzimas digestivas, certo? Vai ser uma aula bem introdutória, onde a gente vai passear sobre as enzimas e falar um pouco sobre quebrar esse texto. Enzimas digestivas, enzimas digestivas. Por onde a gente vai primeiro? Enzimas digestivas. E aí? Vamos por enzimas, né? Tá bom. Todo mundo sabe. Bem, enzimas. O que são essas enzimas? Segundo o nosso amigão aqui, Wikipedia, ele diz assim: são grupos de substâncias orgânicas, normalmente proteínas, que aceleram reações químicas que, sem a sua presença, dificilmente aconteceria. Tudo bem? Então, olhem só esse gráfico aqui, certo? Gráfico? Como assim? Não seria uma aula de enzima? Não seria aula de biologia? Por que um gráfico aqui? Pessoal, antes a gente vai ter que dar uma passadinha por matemática, hein? Então, vamos aprender os conceitos básicos desse gráfico. Lágrimas de choro em lágrima de alegria. Tudo bem? Vamos lá. Esse aqui é o famoso plano cartesiano. Tudo bem, pessoal? O plano cartesiano foi desenvolvido por um matemático chamado René Descartes. Certo? Ele basicamente é composto pelas abissais, certo? Pelo eixo das abissais, também conhecido como eixo X, ou o eixo das ordenadas, conhecido como eixo Y, certo? O que que ele vai fazer no final das contas? A partir do posicionamento desses pontos que nós podemos ter da junção dos eixos das abscissas com o eixo das ordenadas, nós podemos formar retas, gráficos, parábolas que vão representar, que serão representações gráficas dos nossos dados, certo? Então, essas retas, esses gráficos, eles podem tender para os números positivos, como a gente tem um exemplo aqui. Se vocês prestarem atenção, o x para o lado da direita, são os números positivos. O y, que é o eixo das ordenadas, na parte superior são os números positivos também. E nós podemos ir para os negativos também. O contrário do que eu falei para vocês agora. Para a esquerda, no eixo x, nós temos os valores negativos e para baixo, no eixo y, nós temos os valores negativos também, certo? Então, o que delimitamos como primeiro quadrante, segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Como a gente viu naquele gráfico, vai trabalhar como uma enzima que vai utilizar como gráfico os números positivos, tudo bem? Então, vamos aqui representar o nosso eixo Y e o nosso eixo X, como a gente viu lá no plano cartesiano, pessoal. Vamos fazer esse comparativo, tudo bem? Agora vamos mudar um pouquinho esse nome. Vamos chamar o eixo Y como um eixo que vai representar a energia livre nessa reação que vai acontecer aqui. E o eixo X, nós podemos dizer que é o progresso da reação. Lembra lá daquele gráficozinho que foi formado anteriormente, porque esse gráficozinho ele vai voltar aqui, tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente tem uma representação de uma reação química, onde ela não deu muito certo, certo? Porque ela precisava de uma energia muito grande. Nesse segundo caso, a gente obteve sucesso, vamos lá repetir. No primeiro caso não deu certo porque a energia foi muito alta, você precisava de muita energia para essa reação acontecer. Nessa segunda situação aconteceu, porque você tinha
essa alta quantidade de energia livre e a reação aconteceu. Mas olha só o que essas enzimas que a gente viu anteriormente vão possibilitar, certo? As mesmas reações, mesmos substratos, com a presença da enzima, a energia necessária para a reação ela foi reduzida drasticamente. Então, com o auxílio da enzima, ela catabolizou a reação e os produtos foram formados com uma pequena quantidade de energia em comparação com a ausência da enzima. Entenderam, né? Então, a enzima ela age aí como catalisador da reação, ou seja, ela facilita a reação. Tudo bem? Tranquilo? Claro. Existem alguns fatores que podem alterar o funcionamento dessas enzimas, certo? Um desses fatores é o famoso pH, que é o potencial de hidrogênio. E a temperatura é outro fator que pode alterar o funcionamento da enzima, como a gente viu no gráfico anterior, tá bom? O pH, ele mostra a representação de níveis de acidez e basicidade da solução, ou da enzima, ou da... enfim, certo? Onde quanto mais próximo do zero for o pH daquela solução, mais ácido ele vai ser. Quanto mais próximo ao 14, mais básico ele vai ser, certo? Então, se a nossa solução estiver próximo do meio termo aí, de um pH 7, a gente vai ter uma solução neutra, nem muito ácida, nem muito básica. Tudo bem? Então, eu posso dizer que a acidez ou a basicidade pode influenciar no funcionamento da nossa enzima. Entenderam? Beleza. Agora bora um pouquinho mais para frente. A temperatura, certo? Então, da mesma forma que a acidez ou basicidade daquela solução pode chegar a influenciar o funcionamento da enzima, a gente pode dizer que aumentar demais a temperatura ou abaixar demais a temperatura vai afetar o funcionamento dessa enzima, como a gente viu lá naquele gráfico. Então, aquele gráfico lá que a gente viu a enzima facilitando a reação, se tivesse uma temperatura muito baixa, talvez ela não conseguisse. Ou muito alta também, ela talvez não conseguisse. Por quê, pessoal? De fato, alterações de pH e temperatura vão gerar uma condição de desnaturação na proteína. Ou seja, ela vai sair de sua forma natural, a sua forma, digamos assim, perfeita, de melhor funcionamento. Então, você aumenta demais a acidez, ela sai de sua forma natural e ela perde parte de sua função ou totalmente a função. Você aumenta demais a temperatura, ela sai de sua forma natural e ela perde parte da função ou totalmente a função. Entenderam aí? Então vamos lá. Desnaturação. Tudo bem? Aqui a gente tem um videozinho que mostra a seguinte situação. Vamos lá. A gente tem uma enzima que tenta se ligar ao substrato, mas devido a essa alta temperatura aqui, 40 graus, ela desnatura, ou seja, ela muda a sua conformação. E o substratozinho lá, que ia se ligar à estrutura da enzima, não se liga mais. Então, por causa da temperatura alta, ela não conseguiu realizar aquela reação. Então, esse substrato que ia virar um produto em seguida, não vai virar mais, porque a proteína não está funcionando. Tudo bem? Entenderam? Vamos lá de novo. A temperatura fez a modificação da estrutura da enzima e ela simplesmente não consegue mais executar a função dela. Tudo bem? Vamos lá. Agora a gente vai ver essa situação quando a gente coloca a danada da enzima num pH muito baixo, ou seja, um pH que é muito ácido, certo? Devido a essa acidez exacerbada da solução, devido à acidez em que a enzima está presente na solução, ela muda sua conformação, fazendo a quebra dessas pontes de hidrogênios representadas aqui na figura. Então, esse pH baixo, pH ácido, vai fazer que não ocorra a quebra dessas pontes de hidrogênio ou essas ligações entre aminoácidos, fazendo que ela desnature, ou seja, ela mude a sua forma natural. Beleza? Mudando a sua forma natural, ela perde parte ou total. Tudo bem? Só que vocês têm que entender uma coisa, pessoal, muito importante. Não é um padrão,
certo? Então, vou colocar sempre no ambiente neutro que todas as enzimas vão funcionar. Não, não é bem assim. Aqui eu tenho uma representação de 3 enzimas, se vocês podem perceber. Essa enzima laranja, uma enzima roxa aqui, representada no gráfico pela cor roxa, e outra amarela. Essa aqui, laranja, é a pepsina. Essa aqui, amilase salivar, que é a amarela, guarda esse nome, hein? Amilase salivar. E a arginase é essa roxa, tudo bem? Aqui no eixo X, agora que vocês sabem qual é o eixo X, certo? Nós temos a representação do pH. Quanto menor o pH, maior a acidez. Quanto maior o pH, mais básico vai ser, menor a acidez. E aqui no eixo Y, a gente tem a taxa de reação. Quer dizer que aquela enzima ela vai reagir mais. Ela vai conseguir fazer aquela reação que a gente viu anteriormente com maior sucesso. Então, na pepsina, como vocês podem ver em laranja, a gente tem uma ótima taxa de reação quando o pH é baixíssimo. Então, se o ambiente é ácido, ela funciona maravilhosamente. Então, a gente tem aqui também, na amilase salivar, um pH neutro. Quando ela está no 7, ela funciona muito bem. Quando ela vai indo em direção ao 4, em direção ao 3, ela não funciona tão bem assim, porque aumentou a acidez, ela desnatura e perde a sua função. Aumento do pH também gera isso. Vocês podem ver aqui pelo gráfico, certo? Taxa de reação aqui no eixo Y e no eixo X nós temos o pH. Em seguida, nós temos essa enzima aqui chamada arginase, representada pela cor roxa, certo? A arginase ela é o inverso da pepsina. Quanto maior o pH, ou seja, quanto mais básico ou menos ácido, melhor ela vai funcionar. Mas vejam bem, todas essas enzimas elas têm uma taxa, uma região que a gente chama de região ótima, onde ela tem o pico da sua reação. Na pepsina, algo em torno de 1,5, 2, ela tem uma reação maravilhosa. Na amilase salivar, algo em torno de 7, 8, ela tem uma reação muito boa, que a gente chama de taxa de reação ótima, e na arginase, entre o pH 10 e entre o pH 11. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aí? Então, não é que mudou o pH, ela vai perder a função sempre. Depende da enzima e depende de onde ela vai estar. Preste atenção. Essa enzima pepsina a gente vai ver mais à frente e vai ver porque ela funciona tão bem assim no pH ácido. Agora vamos falar um pouquinho sobre a temperatura. Já que a gente viu agora o pH mudando a conformação, ou seja, desnaturando a enzima, vamos ver o que danado da temperatura faz com nossas enzimas, queridos. Tá bom? Então aqui a gente tem a representação em amarelo de uma enzima no corpo humano e, do mesmo jeito, no eixo X desse gráfico a gente tem a representação da temperatura, que vai do 0 aos 70 graus. E vamos lá ver o que vai acontecer. Quanto mais alto a temperatura, maior a taxa de reação da enzima. Mas vejam bem, ela também tem uma região que a gente chama de região ótima, assim como tem no pH. Se passou de 50 graus, há uma queda gigantesca na taxa de funcionamento dessa enzima, entendeu? Mas, como eu falei, assim como eu tenho enzimas que funcionam em pH diferentes, enzimas diferentes que funcionam melhor em pH diferentes, a gente tem outras enzimas que funcionam melhor em temperaturas diferentes. No começo aqui a gente tem a representação de uma enzima do corpo humano que funciona, o seu ótimo é 37 graus Celsius, mas passou de 37 graus, foi para os 50, ela desnatura e não funciona mais. O sítio ativo dela se perde, não faz a reação com o substrato. E temos outras com alguns seres extremófilos, certo? Alguns organismos extremófilos que vivem em condições extremas, que conseguem muito bem fazer a sua reação acontecer em algo em torno de 400 graus Celsius. Dá para imaginar isso? Então, você vê como é incrível a natureza, beleza? Slide. Já que agora a gente sabe bastante sobre enzimas, vamos lá voltar para aquela parte. A gente está falando de enzimas digestivas, agora vamos falar um pouquinho sobre digestão. Tudo bem? Então, a digestão, segundo o nosso brother Wikipedia, é o conjunto de transformações químicas e físicas que os alimentos orgânicos sofrem ao longo de um sistema digestivo para se converterem em compostos menores hidrossolúveis e absorvíveis, certo?
Vejam bem, pessoal, a gente está falando de digestão. Digestão nada mais é do que aquelas etapazinhas que a gente faz após se alimentar, tá? Nós temos nosso amigo aí, fofucho, laranja, gordinho, e agora você deve estar se perguntando, o que danado tem a ver a digestão com essas enzimas? Olha só, onde é que vocês acham que essas enzimas são encontradas nesse trato digestório? Isso, no nosso estômago. Nós temos várias enzimas digestivas. Nós temos enzimas digestivas também no nosso intestino delgado. Nós temos enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas, certo? Produzido pelo fígado, que é esse garotão aqui do lado do estômago. E temos também lá no nosso bocão, certo? Há várias enzimas produzidas. Uma das mais conhecidas é a ptialina, também conhecida como amilase salivar, que a gente viu anteriormente. E onde é que a gente encontra essa amilase salivar? Isso mesmo. No cuspe, na saliva. Então, a digestão a partir do momento que você coloca o alimento na boca. Tudo bem? Agora vamos lá. Enzimas digestivas. Vamos falar especificamente das enzimas digestivas. Nós temos enzimas em várias partes do corpo. Vamos falar das enzimas digestivas. Nós temos aproximadamente 42 enzimas digestivas, certo? No nosso corpo humano, certo? Ó, aí o exemplo de uma enzima digestiva catabolizando aí possivelmente um açúcar, certo? Mas agora a gente vai falar detalhadamente cada uma dessas 42 enzimas, tudo bem? Tudo bem? Porque nem eu tenho saco para isso. Sou professor, imagino vocês que estão aqui assistindo. Vamos lá. Principais enzimas digestivas. Vamos focar nas principais, tudo bem? A primeira enzima, a gente chama ela de lipase. Ela é produzida no pâncreas, olha o pâncreasinho bonitinho aqui azul, e como o próprio nome já diz, lipase, ela cataboliza lipídios, certo? Enzimas digestivas, nos alimentamos de lipídios, a lipase é responsável por isso. Pepsina, lembra lá da pepsina? Lembra que a gente viu que a atividade da pepsina ela é alta no pH baixo? O que, que tem a ver isso? Olha o estômago aí, acidez estomacal. O ambiente do estômago é um ambiente ácido, então as enzimas funcionam melhor em ambientes ácidos, as enzimas do estômago. A pepsina é uma dessas enzimas, tudo bem? Então, a função da pepsina é catabolizar as proteínas, certo? Então, comemos proteína, vai para o estômago, está lá a pepsina esperando. No intestino delgado, nós temos a lactase, a maltase e a peptidase, certo? A lactase e a maltase, elas são enzimas responsáveis pelo catabolismo de açúcares, como a lactose e a maltose. Já ouviu esse nome, né? Lactose. Fulano tem intolerância à lactose. Será que tem alguma coisa a ver com essa lactase, hein? Guarda essa dica aí, pessoal. E a peptidase é outra enzima responsável pelo catabolismo de proteínas, de peptídeos, ou seja, pequenos pedaços de proteínas. Tudo bem, pessoal? Agora vamos lá para nossa querida ptialina, produzida pelas glândulas salivares, certo? A ptialina ou amilase salivar, ela fica na nossa saliva, na nossa boca, e a principal função dela, ou seja, ela brilha catabolizando o amido, tudo bem? Então, assim que você come açúcar, alguma coisa que tem amido, a digestão já começa na boca. Não precisa ir para o estômago para ela começar a ser digerida. Não, colocou na boca, ela é digerida, certo? Então, a amilase salivar. Pessoal, como eu falei para vocês, essa aula é uma aula bem introdutória, dando uma pincelada sobre os assuntos. Falamos um pouco de matemática, falamos um pouco sobre química, falamos sobre biologia também, certo? Eu dou a dica para vocês. O pessoal que está pagando a disciplina na especialização vai ter uma aula prática, tudo bem? Essa aula prática, ela vai ser relacionada a uma dessas coisas que a gente viu aí na aula. Será que vai ser a maltase? Será que vai ser a lactase? Será que vai ser a ptialina, a pepsina? Não sei. Dá uma pesquisada, pessoal. Isso é uma aula introdutória. Isso aqui é um guia para vocês se aprofundarem no estudo. Baseado no que foi aprendido e foi estudado por vocês, a gente vai conseguir fazer uma ótima aula prática. Tudo bem? Então, pessoal, aquele abraço. Espero que a aula tenha sido boa para vocês, tenha ajudado. Eu gostei, deu trabalho, mas é isso aí. Valeu, galera.